Efésios capítulo 4, verso 7. Achou? Semana passada, nós vimos o quanto a unidade é uma coisa necessária e como que o Senhor já nos deu toda a unidade necessária. Nós não precisamos inventar unidade. O Senhor já nos deu isso. Então, por sermos unidos, às vezes temos a ideia de que para que haja unidade, nós precisamos ser um conjunto de pessoas iguais. E hoje o que nós vamos ver é que, além dessa unidade que o Senhor nos deu, ela é formada pela diversidade, pelo fato de sermos o máximo diferente possíveis. Também há um interesse do Senhor que por essa diversidade, na total dependência de Cristo, tendo Cristo como cabeça, nós que somos o corpo, possamos crescer. Então, a lógica para hoje é relativamente simples. É justamente pelo fato de sermos diferentes, que unidos em Jesus, podemos crescer e amadurecer. Tudo bem? Então, por que isso é importante? Porque às vezes nós achamos que uma igreja unida é aquela que todo mundo usa a mesma roupa, que todo mundo escuta a mesma música. Há uns anos atrás, andar na rua era fácil para você distinguir quem era de qual igreja. Era muito fácil. Malice lembra disso? Você olhava na rua, você falava, aquele é um assembleano, aquele é um batista. Dava muito fácil para perceber isso. Hoje, só o sangue de Jesus para ter misericórdia da roupa dos crentes. Né? Quanto mais para diferenciar quem é quem. Jesus há de ter misericórdia de nós. Né? Então, mas o fato é que nós não somos unidos porque as coisas são iguais, porque todo mundo é parecido. Não. O corpo tem órgãos e membros diferentes. E é justamente por causa disso que o Senhor nos faz crescer em maturidade. Então veja só, o que está acontecendo aqui? Versículo 7. E a cada um de nós, percebe? E a cada um, pessoas diferentes, pessoas com suas características próprias. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida de Cristo. O que, por isso, é que foi dito, quando ele subiu e triunfou às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Observe o que está acontecendo aqui. Existe a graça salvadora e existe um outro elemento da graça de Deus, que é aquela que nos põe em serviço, no trabalho, que nos põe para fazer alguma coisa. E é sobre essa graça que que Paulo está tratando, que Jesus fez. Então, o que acontece? Jesus, de acordo com a sua própria medida, reparte dessa graça com a igreja, de forma que cada um de nós, aqueles que creem em Cristo Jesus, recebeu uma porção dessa graça para trabalhar, para servir. Então nós recebemos isso e foi adquirido para nós. O Senhor conquista para nós. E o texto que o apóstolo Paulo usa, porque Jesus reparte essa graça, mas como que Jesus reparte essa graça? E por que Jesus divide essa graça conosco? Veja só o que aconteceu. Capítulo 4, versículo 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens.
que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Observe que o caminho de subir e de descer nada mais é do que o caminho de Jesus se fazer carne e habitar entre nós. O texto fala o seguinte, olha, Jesus desce às profundezas da terra, ou seja, Jesus vem a forma mais humilhante possível, desce em forma humana, Jesus é morto e crucificado aqui, e depois que ele morre e é crucificado, ele se torna um vencedor, um vitorioso, depois da sua ressurreição. E é justamente isso que esse texto de Salmos diz, Salmo 68, 18, que é o texto que é citado no versículo 8. Quando ele subiu, triunfou em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Essa postura nada mais é do que a postura de um vitorioso, de um guerreiro vencedor, que depois que conquista a sua batalha, esse guerreiro vencedor leva consigo os prisioneiros e divide, reparte os bens conquistados com o seu próprio povo. O que está acontecendo aqui é que Jesus é aquele que morre e ressuscita e se torna o vencedor, o vitorioso. E ao morrer e ressuscitar, Jesus Cristo reparte a graça, os dons de serviço com a sua igreja. Ou seja, Jesus pega o fruto da sua vitória, o fruto da sua conquista e reparte com a igreja para que a igreja tenha graça suficiente para trabalhar. Isso significa que a morte e a ressurreição de Jesus não serviu somente para a minha salvação, mas se eu sou salvo, Jesus também repartiu graça comigo para que eu pudesse trabalhar. E esse é um detalhe muito importante da salvação. Porque às vezes nós consideramos uma salvação no nível de satisfação que não nos coloca em serviço, que não nos coloca no movimento do trabalho, que não nos faz movimentar em nada no sentido de fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus, querido, é uma das confirmações da nossa salvação. O salvo trabalha, porque a graça foi repartida conosco, porque senão a morte e a ressurreição de Jesus foi incompleta. O salvo trabalha, mas nós temos um dilema entre nós. Um culto como esse, por exemplo, trabalhou nossa irmã que fez a limpeza, trabalharam e estão trabalhando até agora os meninos do som, trabalhou quem ligou o ar, trabalhou quem abriu a igreja, trabalhou quem tocou e cantou no louvor, está trabalhando o pessoal da transmissão, está trabalhando os irmãos da recepção, está trabalhando os irmãos que ajudaram na ceia, trabalharam, e trabalhando o pessoal da mídia da igreja. Ok. E o restante? Está sentado, participando de um culto. Mas então, se a Bíblia diz que o Senhor repartiu graça, e essa graça foi repartida com todos, e todos trabalham, como que nós vamos colocar em prática o trabalho necessário? E outra coisa, esse trabalho, ele funciona como? Ele tem uma hierarquia, tem alguém que manda, tem alguém que obedece. O Senhor divide dons aos homens, mas como é que o Senhor zela da sua igreja para que a sua igreja não caia em desserviço? Então, observe uma coisa, versículo 11. E ele designou alguns, uns ou outros, alguns. Ele designou alguns para apóstolos. Isso significa que não são todos que são apóstolos. Ele designou outros para profetas. Isso significa que não são todos que são profetas. Outros para evangelistas.
e outros para pastores e mestres. Os irmãos estão percebendo que essa designação deixa claro que alguns são apóstolos, outros são profetas, outros são pastores e mestres e outros são evangelistas. Nós continuamos com o mesmo problema, porque já que não é todo mundo que ocupa uma função só, como que o corpo de Cristo pode trabalhar e colocar o corpo para andar? O trabalho do corpo de Cristo é que vai trazer sobre nós maturidade. Então, como que o corpo de Cristo pode trabalhar e trabalhar de forma correta, se eu não sei bem o que eu faço e se eu não sou pastor? E se eu não sou um evangelista? E se eu não sou um apóstolo? E se eu não sou um profeta? O que eu preciso fazer no corpo de Cristo, já que Jesus me salvou para isso? Uma coisa que precisa ficar clara aqui nessa noite é que o apóstolo Paulo está citando o seu momento histórico. No momento em que os apóstolos morrem, a igreja de Jesus não tem a menor preocupação de colocar novos apóstolos para substituírem a igreja. E o texto de Atos, capítulo 6 e 7, quando existe a necessidade de colocar Matias no lugar de Judas, o que é dito é que existem características claras ali que as pessoas deveriam ter para se tornarem apóstolos. E uma delas é que deveria ter caminhado com os apóstolos desde o batismo de João até a ressurreição de Jesus. Dos mais de 5.000 que são convertidos, sobram 2 pessoas que poderiam ser apóstolos. Esses 2 são jogados à sorte com eles e caem em Matias. Isso significa que o ministério apostólico contemporâneo é uma farsa. Não existem apóstolos hoje. E todo aquele que se intitula apóstolo, ele se intitula apóstolo por conta e risco. E veja só, como pastor, nós passamos por uma experiência de ordenação que envolve a igreja, que outro pastor nos ordena. Agora eu estou sendo apenas prático, tudo bem? Outro pastor nos ordena. Significa dizer que para ordenar um pastor, tinha outro que passou a autoridade para esse pastor também. E para ordenar um apóstolo? Já que todos morreram e não tem mais apóstolo, quem foi que ressuscitou um deles para poder o sujeito, o apóstolo Paulo, por exemplo, virar e falar: eu te ordeno apóstolo? Até porque se tivesse ressuscitado algum deles, a primeira pergunta foi: você participou do batismo de João até a ressurreição de Jesus? E outra coisa, Matias, para completar, você tem um problema. Os apóstolos, eles se assentariam com Jesus para julgar as nações em outros 12 tronos. É porque só tem 12. Entendeu? E ainda vai ter uma confusão aí entre Matias e o apóstolo Paulo. Quanto mais por Valdomiro. Então, irmãos, o ministério apostólico é impossível. Jesus não teve nenhum interesse que novos apóstolos continuassem o ministério e os apóstolos não foram orientados a substituírem. Não teve substituição apostólica. Nós passamos para os profetas. No capítulo 2, verso 19, o que nós temos é que o ministério cristão do primeiro século é firmado na palavra dos apóstolos e dos profetas. É isso que acontece aqui. Então, observe diante disso, as coisas que estão funcionando aqui são as seguintes. Nós temos 2 bases para o ministério. A primeira é a palavra apostólica, que reproduz as palavras de Jesus. E eles apenas reproduzem. E o Espírito Santo nesses homens os capacita para fazer sinais e maravilhas. E eles têm a autoridade da igreja para isso. Os profetas que surgem
nesse contexto, eles surgem dando palavras específicas sobre determinadas situações. Quando Paulo, no capítulo 20, está se despedindo dos irmãos de Éfeso, e ele fala, olha, eu vou para Jerusalém, um dos profetas surge e diz para Paulo, olha, do mesmo jeito que eu estou amarrando essa corda em você, você vai chegar lá e vai ser preso. Esse profeta claramente está sendo um instrumento de Deus para mostrar coisas que aconteceriam. E essas coisas funcionavam no primeiro século, no ministério da igreja. Mas uma coisa que é observada é que o Senhor chama especificamente esses profetas, e esse dom da profecia que nós conhecemos, ele é aperfeiçoado para a ideia de exposição das Escrituras. A prática profética, como funcionou na Bíblia, só funciona na Bíblia. Porque essa prática profética está em pé de igualdade com as palavras do Senhor. Nós não podemos dizer hoje que alguém pode se levantar e dizer, assim diz o Senhor. Uma pessoa não pode fazer isso hoje. E se faz sabendo que colocará sobre si condenação. Nós falamos, assim diz o Senhor, quando abrimos as Escrituras e explicamos as Escrituras. Então, logo, assim diz o Senhor. Mas não porque eu quero saber quais são os números da Mega Sena. Ou eu quero saber se eu devo fazer uma viagem. Ou eu quero saber, não, o que é isso? Profecia profetada. O que acontece aqui agora é que nós temos mais 2 evangelistas, pastores e mestres. Porque pastor e mestre é a mesma coisa, aqui nesse texto. Os evangelistas surgem no contexto do Novo Testamento como os plantadores de igrejas. Aquelas pessoas que têm um ardor missionário muito grande, são itinerantes. Passam um período em determinado lugar, plantam uma igreja e logo depois chegam os pastores, que são os que residem, os que ficam, os que permanecem. E os pastores, através do governo e do ensino, zelam da igreja numa experiência de relacionamento. Existe a base da doutrina para que o pastoreio seja verdadeiro. Não existe pastoreio sem ensino. Não existe pastoreio sem doutrina. E sabe o que a Bíblia fala? Fala que o Senhor é que levanta essas 4 figuras, esses 4 tipos na liderança da igreja. E ele levanta com um propósito muito específico. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Observe o que acontece. Vou usar aqui só para facilitar. Fiquem bem, não vai acontecer nada não. Essas pretas são mais caras. Olha aí, esqueci o que eu ia falar. Lembrei. O Senhor dá pessoas com dons especiais, específicos, melhor dizendo, com dons específicos para a igreja. Então, você está caminhando comigo. A morte e a ressurreição de Jesus distribui dons para a igreja, para que a igreja possa trabalhar e o corpo possa crescer. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor vocaciona pessoas específicas por causa de uma ideia muito básica. Então, ele começa separando os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então,
para que serve um pastor? Para que serve um pastor? O pastor, segundo esse texto, serve para capacitar a igreja. Logo, tudo que você está ouvindo aqui nessa noite é para que você, pessoa linda, possa trabalhar na obra. Eu queria ouvir um glória a Deus com isso. Tem jeito de fazer negócio? Tudo que você ouve de um pastor e todas as orientações, treinamentos, pregações, é para que você trabalhe. O interesse de Jesus é pôr a igreja no serviço. E é todo mundo, não pode faltar ninguém. A não ser que eu tenha problemas com a minha salvação. Você entendeu a gravidade do problema? Aqui estão os pastores, a liderança levantada pelo Senhor. Os pastores treinam os santos, que é a igreja no geral. A igreja faz a obra do ministério, ou seja, a igreja trabalha debaixo do fundamento pastoral. A igreja trabalha. Esse trabalho da igreja gera a edificação do corpo de Cristo, porque nós estamos trabalhando. Para que fique mais clara essa ideia, a figura do corpo facilita muito para a gente. Cristo é o cabeça, certo? Todos nós, somos corpo de Cristo. O pastor, então, está trabalhando. Qual que é o trabalho do pastor? Treinar a igreja, para que os santos trabalhem. Qual que é o trabalho dos santos? Todos aqueles que fazem com que o nome do Senhor seja glorificado e eu faça alguma coisa para edificar a igreja. Querido, você acha que atender um chamado de um irmão em necessidade glorifica o nome do Senhor e edifica a igreja, sim ou não? E se eu não faço? Eu estou atrapalhando. Ah, pastor, mas eu não sabia. Não. Você veio num culto uma vez e você ouviu do pastor que era responsabilidade de cada um da igreja ajudarmos aqueles que estavam em necessidade. Ouviu ou não ouviu? Então você foi treinado. Não está trabalhando por quê? Entendeu o problema? O pastor treina a igreja. A igreja trabalha como um corpo. Se a mão esquerda decide não trabalhar, prejudica a mão esquerda ou o corpo inteiro? Prejudica o corpo inteiro. Se a mão direita decide não trabalhar, o prejuízo é para o corpo inteiro, que vai ter que se virar para compensar a falta da mão. Logo, quando eu, que estou recebendo treinamento, decido não trabalhar, eu não estou apenas me prejudicando, eu estou prejudicando o corpo de Cristo. E quando é que eu decido não trabalhar? Quando diante das necessidades, nós somos apenas espectadores, pessoas que ficam lá passivamente. Não, eu vou ver aí, talvez um dia, quem sabe eu ajudo, porque tem gente demais na igreja já para poder fazer essas coisas. Entendeu o problema? Com a igreja trabalhando, nós chegamos na última etapa, que é a edificação e a maturidade. A igreja trabalhando, agora nós temos uma igreja madura. Então, quem é que trabalha para que a igreja fique madura? O pastor trabalha treinando a igreja, e a igreja treinada coloca a graça que recebeu de Jesus em prática. Irmãos, quer que desenhe?
O problema está no fato, ou no momento, que eu tomo a decisão de não trabalhar, seja pelo motivo que for, preguiça. Tem um motivo muito interessante que nos coloca para ficar parados, que é a falta de recurso. Se você não pode ofertar, ore, se disponibilize, vá, fale com alguém. Olha, eu não tenho condições de ofertar, mas eu estou sabendo o que está acontecendo. Eu quero participar, tem alguma coisa que eu possa fazer? Você está entendendo que o problema não é dinheiro? O problema é que eu não entendo o nível da graça que foi derramada. Eu não estou entendendo como que o Senhor está trabalhando na minha vida. E isso acaba acontecendo. Uma igreja, agora, qual que é o objetivo dessas coisas? Por que essas coisas acontecem? Tá, eu entendi, pastor. Jesus derramou dons na igreja. E isso é graça de Deus também. Jesus deu pessoas presentes para a igreja. Pessoas que têm dons específicos para que a igreja pudesse ser treinada. Ok. Mas, afinal de contas, qual que é o objetivo de Jesus com essas coisas? É o trabalho pelo trabalho? O texto continua dizendo para nós. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo é a plenitude de Cristo. O objetivo é que possamos ser mais parecidos com Jesus. E o que o texto diz para nós é que não só isso está acontecendo, como certamente acontecerá até o fim da obra da igreja. O Senhor tem o compromisso de nos fazer maduros. Jesus quer nos fazer crescer, crescer de forma orgânica, crescer mais parecidos com Jesus. E é claro que em algum momento isso se transforma numa situação de números, de aumento de pessoas, mas é do interesse de Jesus. Jesus nos quer mais parecidos com Ele, por isso que Ele nos deu dons específicos, e por isso que Ele chamou homens para que pudessem liderar a igreja. Por isso que você tem um pastor, porque Jesus te quer mais parecido com Ele, aleluia. Então o Senhor Jesus prepara, vocaciona, para que você tenha a condição de conhecer a vontade de Deus, e ao conhecer a vontade de Deus, crescermos em unidade, diferentes, recebemos dons diferentes, mas nos juntamos por causa do sangue de Jesus, nos juntamos por causa das bênçãos que foram derramadas, e não porque somos parentes, porque somos iguais, porque temos a mesma cor de cabelo, nada disso, nós nos juntamos por causa do sangue de Jesus Cristo. E agora juntos, mais diferentes, podemos compartilhar das nossas diferenças, para crescer em unidade e nos parecermos mais com Jesus. Observe uma coisa, o Senhor fez de uma forma tão soberana e de uma forma tão ajeitada esse negócio, que a graça que eu recebi, o dom que eu recebi, ele não serve para mim. Eu não consigo pôr o meu dom em serviço para mim, para me abençoar. Eu não consigo pregar para mim, chegar na frente do espelho e falar, olha, tudo bem, abra sua Bíblia. Eu prego para os outros, ok? É para os outros. Da mesma forma, nenhum dom espiritual é para a nossa própria edificação, mas é para a edificação do outro. Significa que, se nós não formos diferentes, não vai haver a completude, o encaixe da obra de Deus. Se formos todos iguais, essa ideia de unidade ela é quebrada. O que nos faz unidos
E o que nos torna mais unidos em Cristo Jesus é justamente o fato de sermos diferentes. Então, Deus seja louvado porque somos diferentes. Deus seja louvado porque temos entendimento e pensamentos diferentes. Deus seja louvado porque o que nos une é um só Pai, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, mas não os nossos gostos, não as nossas vontades. Deus seja louvado porque o Senhor nos faz uma pluralidade. Porque assim é que nós vamos conseguir edificar o corpo de Cristo. E assim nós vamos provar o amor de Deus. O texto continua dizendo: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Uma ideia muito interessante que tem no verso 14, é justamente a ideia de pessoas que ficam na rua, jogando dados viciados, e que enganam as pessoas com o seu jogo de dados. A palavra usada aqui é a mesma. E já que tem os dados viciados, não importa a jogada, vai dar sempre a favor de quem está jogando. O que o texto diz é que se o propósito é que nós venhamos a crescer e nos parecer mais com Jesus, para que homens assim não nos enganem mais, para que a esperteza desses homens que levam ao erro não nos enganem mais. Mas olha o perigo. O perigo da imaturidade é como um barco sem leme, que é a ideia desse barco aqui, solto no meio do mar, jogado de um lado para o outro, sem destino. O perigo da imaturidade é o perigo de ser enganado por qualquer um. O perigo da imaturidade é o perigo de ser levado para qualquer lado. E é justamente a diferença de um adulto maduro é a criança. E o que o texto diz é que para que não sejamos mais como crianças, Jesus tem interesse de nos fazer crescer. É a vontade de Jesus que cresçamos em maturidade e no entendimento. Então você não pode ser o mesmo nenenzinho de Jesus para o resto da vida. Você precisa evoluir na vida cristã. Pastor, como? Jesus já morreu, ressuscitou e te salvou. Jesus já morreu, ressuscitou e te deu a graça de um dom específico. Jesus já morreu, ressuscitou e deu um pastor para te treinar. O que mais você quer, troço? O que nos falta então para crescermos em maturidade? O Senhor já te deu uma igreja para que você pudesse colocar em prática os dons espirituais. O que falta? Irmãos, a triste resposta que nós chegamos para essa pergunta é o que falta é a conversão verdadeira em Cristo Jesus. Podemos correr o risco de ter uma igreja de pessoas filiadas, mas não convertidas. Veja só, como é que nós conseguimos mais pessoas servindo a Deus de acordo com o texto? É impossível. Eu posso fazer a campanha que for aqui, eu não vou conseguir mais pessoas servindo a Deus. Eu preciso que convertidos coloquem em prática o dom que receberam. Você entendeu o problema? Mas aí você sabe o que a gente faz? A igreja, vou te falar o que a gente faz. A gente faz uma campanha bem aqui de vagas nos ministérios. E coloca. Isso eu estou falando de mim, tá? Aí eu venho aqui, chamo você e falo, meu irmãozinho, por favor, eu quero pedir aos irmãos que encarecidamente participem e ajudem
o irmão fulano de tal, na situação que ele está vivendo e que está passando. Ok. A minha metodologia não foi bíblica, ela foi meramente humana. Logo, o fruto que eu vou receber pode não ser bíblico também, pode ser meramente humano. E se é um fruto meramente humano, ele não traz mudança de vida. E se não traz mudança de vida, não tem transformação pessoal, não é um movimento de Deus dentro do seu coração. Irmãos, nós somos uma igreja que nunca ultrapassou os 30% de pessoas que contribuem com regularidade. Nós temos 30 anos. 30 anos. E eu já ouvi de um pastor que falou assim para mim, pastor Wesley, faz uma campanha, cara. Eu, que campanha? Desafie os irmãos para que cada um contribua e dê sua parte e mostre a importância do dízimo e da oferta. Irmãos, é pecado fazer isso? Não, não é pecado. Porque se a gente continuar assim, nós vamos de mal a pior. Não é pecado fazer isso. Mas quem coloca generosidade no coração dos seres humanos? Eu posso plantar bananeira aqui. Se Deus não toca no seu coração, a partir da ideia da conversão, nada disso muda. Você está entendendo que o problema é mais embaixo? Eu posso conseguir mais dizimistas. Eu consigo mais dizimistas. Mas eu não consigo mais generosidade. O máximo que eu vou conseguir é uma meta para que a gente dê conta de mais dizimistas. E só. Mas o coração generoso e transformado, que teve uma experiência com Deus e falou assim, como que eu posso fazer parte de um número desse? Senhor, o que está acontecendo comigo? Como que eu estou administrando os recursos que o Senhor tem colocado na minha mão? Por que eu não faço parte da tua obra? Ano que vem, se Deus permitir, nós teremos 3 irmãos nossos no seminário. 3. Qual será a participação financeira dessa igreja na vida desses irmãos? Ou nós não vamos poder tirar dinheiro do caixa para ajudar nossos irmãos seminaristas, vocacionados para o ministério, porque nós não temos mais do que 30% de pessoas que contribuem. Você entendeu o problema? Nossa igreja manda plano cooperativo para a convenção. Isso significa que todos os meses, nós tiramos dinheiro do caixa da nossa igreja para fazer missão. Você consegue entender isso? Nós estamos participando. Não tem que implorar para que a igreja trabalhe. Porque se eu faço isso, e de repente você vem trabalhar, você está vindo trabalhar como alguém que foi convencido, e não como alguém que foi convertido. Agora, se diante de uma mensagem dessa, Deus toca no seu coração, você confessa os seus pecados e se arrepende, e passa a ser aquele que se oferece na obra que o Senhor faz aqui e fora daqui, aí você entendeu o Evangelho. Aí você entendeu a mensagem. O texto completa para nós assim. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Precisa explicar? Na medida em que cada parte treinada realiza a sua função,
o que acontece com o corpo humano saudável? Cresce. O crescimento da igreja, orgânico, primeiro de maturidade e transformação, é algo esperado, é algo necessário, é algo que Cristo planejou. Observe o que o texto diz. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É necessário percebermos que em nossas relações, nem verdade demais, nem amor demais. Com amor demais, eu não vou conseguir ser aquele que fala verdades necessárias para a transformação da vida do meu irmão. E com verdade demais, eu sou grosso. Pastor, eu sou sincero. Não, você é mal educado. Lhe faltou amor. Mas pastor, hoje em dia a gente não pode mais fazer desse jeito, porque senão a pessoa vai ficar chateada. Agora lhe faltou verdade. Porque diante do erro, nós precisamos cuidar uns dos outros. Então é crescer em amor e verdade. O cabeça que faz com que o corpo cresça de forma saudável é Cristo. Logo, é impossível que o corpo cresça sem saúde. Não tem jeito. Se Cristo é o cabeça, então o corpo vai crescer. Amém, meus irmãos? Entenderam isso? Se Cristo é o cabeça, o corpo vai crescer. E vai crescer de forma saudável. Logo, é impossível que o corpo, tendo Cristo como cabeça, não dê certo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. O pastor edifica a igreja. É assim que a sua versão está escrita? Quem que edifica-se a si mesmo? Quem que trabalha para que haja o crescimento do corpo? O texto continua, termina dizendo, a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É necessário que cada um de nós realizemos as nossas funções. Só que o detalhe que nós conversamos no início é que isso não dá para ser feito num culto como esse. Mas depois que o culto acaba, dá. Quando você se interessa pelo seu irmão, quando você se interessa pelos problemas da sua igreja, quando você se interessa pelas necessidades do seu irmão. Os irmãos estão entendendo que pôr a vida cristã em prática é uma necessidade da igreja e a gente não vai viver uma experiência de se parecer mais com Jesus, trancado dentro de um quarto, estudando a Bíblia. Com isso nós vamos conseguir conhecimento, mas se parecer mais com Jesus vai exigir que outro crente chato, insuportável, que torce para outro time, que vota em outro candidato, esteja sentado na mesma mesa que eu, olhando para os meus olhos e dizendo assim: ei, se não fosse Jesus, eu nunca teria olhado na tua cara, mas já que a cruz nos fez irmãos, eu te amo e nós vamos caminhar unidos em nome de Jesus. Uma igreja dessa dá conta do inferno. Uma igreja dessa honra o Senhor. Uma igreja dessa cresce e se parece mais com Jesus. E que o Senhor nos ajude agora que vamos participar da ceia. A mesa é do Senhor. Então, queridos, que possamos ter o coração atento para a obra que Jesus precisa fazer. Observe uma coisa. Sabe qual é a certeza que isso traz? Sabe qual que é a certeza que isso traz para o nosso coração? A certeza de que o ministério cristão
não acontece apenas no ambiente de culto. Quando a gente divide a igreja em casas menores, em situações menores, a igreja de Éfeso é uma igreja dessa, em casa. Eles não têm uma igreja, um templo para se reunirem. E quando a gente está num grupo um pouco menor, nós conseguimos colocar em prática os nossos dons espirituais de forma mais visível, mais palpável. Então, para que nós possamos conseguir uma experiência mais fervorosa, mais prática, mais efetiva de ministério, é necessário que possamos participar da vida uns dos outros. Então veja só, a igreja pode ter uma estrutura de pequeno grupo, mas se ela não tiver um povo que entende o seu propósito, o pequeno grupo é só mais uma atividade na igreja. Entende? Você participa da vida de quem na sua igreja, querido? Falando nisso, a minha gratidão. Muito obrigado. Hoje eu já estou com o meu carrinho aí na porta da igreja. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês são uma bênção. Obrigado. Obrigado mesmo. Está ali paradinho ali. Debaixo da árvore, que é para não pegar sol. Você participa da vida de quem? Pastor, mas eu tenho vergonha. Como é que tu me faz pregar quase 1 hora para você me virar e falar que está com vergonha? Vocês viram que deu um monte de coisa errada no culto hoje, não viram? Um monte de coisa deu errado. A culpa é do Satanás. Você fala, não, a culpa é minha, é nossa. Satanás não tem nada a ver com isso. Eu já cheguei nessa igreja hoje muito nervoso. Me senti mal ontem, vim para cá, para o culto. Então estou medicado. Tudo bem? Como é que você vira para o seu pastor nessas condições e fala que está com vergonha? Como é que você tem a coragem de virar para o seu pastor, que Deus levantou para te treinar, e falar assim, pastor, mas é porque eu não tenho tanta intimidade com essa pessoa, por isso que eu não... Como é que você faz um negócio desse? Se fosse alguém mais próximo, eu até ia, mas, querido, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje? Nós não temos desculpas. O que nós temos é o Espírito de Deus e a graça. 1 Coríntios capítulo 15. O Paulo virou e falou assim, a graça de Deus em mim não foi inútil. Assim também vai ser nas nossas vidas. Assim também vai ser na vida da nossa igreja. Nós nos pareceremos mais com Jesus. Nós experimentaremos a graça de Deus. Então nós podemos dizer com todo o nosso coração que chegou a hora e um momento. Nossa igreja vai viver algumas experiências de pequeno grupo já agora, esse segundo semestre. Mas olha só, não é o pequeno grupo que salva a igreja. Aliás, se a igreja tiver confiado em pequeno grupo, é idolatria. Nós praticamos por causa da boa palavra do Senhor que nós conhecemos. E à medida que conhecemos, nós praticamos. E eu acredito que a gente precisa de um belo e grande pedido de perdão ao Senhor, porque nós estamos deixando a coisa passar e passando. Nossos irmãos não estão recebendo o devido cuidado e trabalho. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Deus, eu estou deixando a graça que foi derramada na minha vida, o dom, o treinamento, toda a capacitação escorrendo no ralo, enquanto meus irmãos estão em necessidade.
É mesmo verdade que você não consegue pegar o telefone, mandar uma mensagem, fazer uma oração por alguém? É sério isso? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a praticar a sua boa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado por tua graça, obrigado porque o Senhor tem nos feito amigos de Deus, obrigado porque é o Senhor que nos sustenta em todas as coisas. Agora, ó Pai, nós imploramos ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Não são poucas as vezes que, acreditando apenas na nossa própria perspectiva de vida e achando que podemos viver de qualquer jeito, sem o devido comprometimento com a tua igreja, nós apenas vamos vivendo, Senhor. Hoje nós imploramos ao Senhor que nos perdoe. Hoje nós imploramos ao Senhor que nos dê a maturidade de Cristo, para que possamos colocar em prática todo o treinamento, toda a capacitação, Senhor, de forma pessoal, de forma relacional na vida de cada um. Ajuda-nos, Deus, a não deixarmos a tua igreja sofrer as consequências da nossa negligência. Que teu Espírito Santo possa renovar as nossas mentes e corações nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria